Está no ar o Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, minhas amigas, meus amigos, estamos de volta com o nosso Disruptcast nesta tarde. Professor Alfredo, tudo bem? Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos conversar com a minha querida amiga, professora Cristina Leitão. A Cristina é minha chefe lá na Procuradoria do Estado em Curitiba, viu, Alfredo? E a Cristina vai conversar com a gente um pouquinho sobre o tema resolvendo conflitos fora do judiciário. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui com vocês, discutindo esse tema que me é tão caro. Que coisa boa, isso aí, vamos lá. Vamos começar, Cris. Como é que nós temos hoje discutido questões, resolvido problemas, brigas entre credor e devedor, briga entre vizinhos, problemas diversos que, via de regra, se vai ao judiciário, mas hoje em dia temos outros caminhos para isso, não é? Fala um pouquinho para a gente, Cristina. Exato. Então vamos lá, Alexandre. As pessoas, em geral, quando têm alguma briga, algum litígio e não conseguem resolver sozinhas, vão ao Poder Judiciário. Quando são litígios de pequena monta, muitas vezes vão aos juizados especiais e litígios de maior valor vão ao Poder Judiciário, né? É um meio que é mais conhecido na população em geral. Mas, há algum tempo, e ultimamente com mais força, a mediação, a negociação e a arbitragem têm ganhado cada vez mais espaço, né? Então, conflitos de direito patrimonial disponível, né? Só para a gente explicar aqui do que se trata isso, conflitos que não dizem respeito ao estado das pessoas, a direitos indisponíveis, daqueles que a gente não pode abrir mão. Esse tipo de conflito patrimonial é passível de resolução, seja na arbitragem, seja na mediação. Inclusive, conflitos em algumas situações de direitos indisponíveis podem ser objetos de transação. Então, as duas pessoas que estão em litígio podem negociar, sentar num escritório de advocacia com seus respectivos advogados, podem negociar e chegar a um acordo e levar, às vezes, ao Poder Judiciário para homologação, às vezes até nem é preciso levar a homologação do Poder Judiciário. Caso as pessoas não consigam resolver esses litígios, também podem se valer de outros métodos, né, da mediação, né? A mediação ela ocorre quando um terceiro que não tem interesse na causa, ele não vai julgar a causa, ele vai, na verdade, auxiliar as partes a que elas mesmas possam chegar numa solução para aquele conflito e evitar que o conflito permaneça, né? Evitar que novos conflitos surjam. Caso ainda assim não seja possível a resolução do conflito, essas partes podem ir a uma arbitragem, a uma câmara de arbitragem, para tentar que esse conflito seja resolvido através de um procedimento arbitral, que vai observar os princípios do processo, do contraditório e da ampla defesa, e um árbitro ou um tribunal arbitral vai decidir esse conflito. Grandes empresas têm levado, ultimamente, cada vez mais usado a arbitragem, têm levado seus conflitos à arbitragem. Tem algumas vantagens em se levar os conflitos à arbitragem, mas, assim, para dar início à nossa conversa, seria isso, né? A gente tem esses métodos mais conhecidos, que são a negociação, a mediação e a arbitragem, e tem outros também cada vez surgindo mais. Alexandre, me faz pensar sempre a questão da arbitragem, é uma legislação pátria, né, Cristina?
que estabelece as formas alternativas de resolução de conflitos, jurisdição. E nós temos alguns mecanismos, né, que é, por um lado, a mediação e também tem a arbitragem, né? Não sei se isso que está nos contando abarca também essas alternativas. Isso. Então, a arbitragem é regulada por uma lei aprovada no Brasil em 1996, a Lei 9.307, né? No início, havia uma discussão se essa lei seria constitucional ou não, se a arbitragem seria ou não constitucional, mas o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2000, julgou uma causa na qual definiu que sim, a arbitragem é constitucional e, portanto, a lei poderia ser plenamente e perfeitamente aplicada. Após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a arbitragem ganhou ainda mais força. E a mediação também tem uma lei que prevê seus princípios e regras. Então, portanto, ambas as técnicas, ambas as formas que a gente chama de formas alternativas de resolver conflitos, tanto a mediação quanto a arbitragem, são previstas em lei no Brasil e são plenamente admitidas no nosso país. Você sabe que eu, Alfredo, até a Cristina, que tem uma grande experiência nesse campo, é professora nisso, é presidente da comissão, não é, da OAB da OAB estadual, na área da arbitragem e tal. A Cristina talvez concorde comigo que eu até não gosto muito, viu, Cris, de usar a palavra alternativa. Por que não? Porque são métodos tão eficientes, são métodos tão eficazes, métodos tão interessantes e que fazem com que nós tenhamos a possibilidade de resolver de uma maneira mais fácil, fugir do judiciário. Porque o judiciário é muito demorado, o judiciário é muito complicado. Muitas vezes você depende de muitas variáveis dentro do judiciário e, às vezes, numa possibilidade de negociação, numa possibilidade de trabalhar uma conciliação ou mesmo mediação. A arbitragem é um pouquinho diferente, né? Mas eu acredito que esses mecanismos eles são muito, muito, muito importantes. Então, eles saem dessa ideia da alternatividade, eu acho que entra mesmo numa regra que nós devemos aprender a usar antes até mesmo de pensar em judiciário, né, Cris? Porque, afinal de contas, Exato. quando nós diminuímos a burocracia, diminuímos a questão do tempo, nós ganhamos. Porque é caro o processo e é custoso no tempo também, não é verdade? Exato. Olha só, esse termo, meios alternativos de resolução de conflitos, ele foi importado da sigla ADR, né, que significa originariamente Alternative Dispute Resolution. Foi criada essa sigla nos Estados Unidos. Com o passar dos anos e o aperfeiçoamento dessas técnicas, os autores passaram a propor que a expressão mais adequada seria justamente Adequate Dispute Resolution. Portanto, aqui no Brasil, a gente também começou a usar mais essa expressão, formas adequadas de resolução de disputas ou métodos adequados de resolução de disputas ou resolução de conflitos. O que acontece? Na verdade, vejam, a gente tem um outro termo que eu adoro, é o termo justiça multiportas, né? Então, diante de conflitos, dependendo da situação concreta, ele é melhor resolvido no judiciário. Dependendo, melhor na negociação, ou na arbitragem, ou na mediação. Tem que se verificar o caso concreto, as partes envolvidas, para se chegar à melhor solução possível. Portanto, nós que somos advogados, precisamos conhecer e poder orientar os nossos clientes da forma mais adequada para resolver o problema pontual do cliente naquela data, naquele momento, relativamente àquele problema e à parte contrária. Então, isso precisa ser
objeto de conhecimento pelos estudantes de direito e pelos advogados, que precisam levar esse conhecimento à comunidade em geral, porque empresas e pessoas físicas têm que ter conhecimento que eles podem resolver seus conflitos de várias formas, né? É claro que, em alguns momentos, vai ser melhor chegar ao judiciário, mas, em outras situações, muito mais prático resolver de outras formas. Então, essa expressão justiça multiportas, ela representa que a justiça, ela tem várias portas. Você pode se dirigir à porta da mediação, à da arbitragem, à da conciliação, dependendo da tua situação concreta. E é preciso que as faculdades também levem esse conhecimento aos estudantes, para que eles não sejam apenas conhecedores lá do direito material, o direito civil, processual, o direito civil, o direito comercial, o direito administrativo. Nós, Alexandre, trabalhamos muito com o direito administrativo na Procuradoria do Estado, mas os advogados também têm que conhecer o processo civil, o procedimento arbitral, o procedimento da mediação, para que a gente possa tomar a melhor solução possível para resolver o conflito, né? É preciso conhecer a lei do caso concreto, mas também a forma de solucionar a lei, de acordo com as particularidades daquele caso concreto, né? Buscando sempre a prevenção, buscando sempre uma forma de prevenir que surjam mais conflitos, prevenir conflitos e disputas que podem atrapalhar a vida em sociedade, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel como advogados e como acadêmicos na área do direito, né? Difundir esse conhecimento para que a sociedade tenha cada vez mais litígios. Imagine que o Poder Judiciário, segundo o levantamento Justiça em números do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, informa anualmente o número de litígios, o número de processos judiciais. Mais de 80 milhões de processos no estoque do Poder Judiciário. Portanto, nós precisamos ajudar o Poder Judiciário a diminuir o número de processos e levar ao Judiciário só aquilo que realmente não é possível resolver em outras searas. O que vocês acham? Não, agora você estava falando, Alexandre, inclusive, essa nova reforma do Código Civil, ela também encaminha-se para essas tentativas de resolver os conflitos fora da jurisdição, né? Abrindo precedentes, né, para situações antes clássicas de demora do judiciário, né, como inventários, essas coisas, e hoje em dia, né, essa extrajurisdicionalidade está tomando muita força, né? Exatamente, o projeto de reforma do Código trabalha uma série de situações que antes só eram resolvidas no judiciário e que agora podem ser feitas, inclusive, nos cartórios, né, junto aos cartórios de notas e tal. E isso... Até para direito de menores também. Exatamente, inclusive o inventário. Antigamente o inventário, e hoje já há até decisões do STJ nesse sentido, o inventário, e do CNJ também, o inventário, ele, uma vez com a presença de menores de idade, teria que ser feito em juízo. Hoje já dá para fazer administrativamente, e a reforma do Código Civil é muito, muito firme nesse sentido de extrajudicializar ainda mais as situações. Mas você sabe, Cristina, que eu estava aqui, você falando e eu pensando. As pessoas não têm muito o hábito da busca do consenso, da busca da conciliação. Muitas vezes a ideia já é essa, de que não, eu preciso ir lá contratar um advogado, entrar na justiça para resolver o meu problema. A que você atribui, ou é possível atribuir a que essa experiência social? E quais seriam, na sua opinião de estudiosa do assunto, Cris, alguns mecanismos que nós poderíamos construir para ajudar com que a sociedade se conduzisse mais
a essas opções extrajudiciais de solução de suas demandas? Olha, o que vocês estão fazendo hoje é perfeito, né? Porque através do canal de comunicação de vocês têm toda semana um programa na CBN. Então, o fato de vocês estarem abrindo espaço para uma discussão tão relevante já é uma forma de levar à sociedade esse conhecimento para que ele seja cada vez mais utilizado, né? Outra forma, como eu disse anteriormente, é que as faculdades tenham a disciplina de métodos adequados de solução de litígios, né? Na FAI, Centro Universitário, onde eu leciono, a gente tem essa disciplina que chama Formas Alternativas de Resolução de Litígios, e os alunos ficam verdadeiramente encantados quando eles se deparam com tantos métodos diferenciados, porque quando o estudante passa no vestibular, ele pensa que ele vai atuar no judiciário, nos tribunais, nas cortes, né? E com essa disciplina, eles, muitas vezes, isso acontece com bastante frequência, do estudante chegar no final da aula e dizer para mim, nossa, professor, eu me achei agora. Porque eu sabia que eu não queria ficar só brigando. Então, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu quero ser mediadora. Já ouvi muito de alunas nesse sentido. E também a arbitragem é um método heterocompositivo, que a gente fala, né, Alfredo, uma forma de resolução de conflitos na qual um árbitro ou um tribunal arbitral vai decidir, ou seja, é um terceiro que vai decidir, mas, de qualquer forma, a arbitragem tem algumas vantagens que precisam ser levadas em consideração, e é preciso que a gente diga aqui. Por exemplo, a arbitragem ela tem uma informalidade muito maior do que aquela do Poder Judiciário. Na arbitragem, as partes podem convencionar diversas regras que vão ser adotadas no procedimento, né? A arbitragem pode ser muito mais rápida que o processo junto ao Poder Judiciário. Por outro lado, a arbitragem respeita os princípios do contraditório, da ampla defesa, que são princípios constitucionais do processo, porque, afinal, a arbitragem também é um processo. Não é judicial, mas é um processo. E outra vantagem é que, quando é proferida uma sentença arbitral por um árbitro, essa sentença tem o mesmo valor que uma sentença judicial. Não é preciso ir ao Poder Judiciário para confirmar, para homologar a sentença arbitral. Isso dá muita segurança às partes, né? Então, caso num contrato seja estabelecida uma cláusula compromissória, havendo litígio, as partes tenham que se submeter à arbitragem, a sentença arbitral vai ter um valor, né? Vai ser vinculante às partes, e a parte que for sucumbente, né? A parte que perder aquela causa, ela vai ter que cumprir, porque a sentença ela é obrigatória, né? Ela forma coisa julgada. Portanto, tem várias vantagens em se recorrer à arbitragem para solucionar litígios. Mas é claro, Alexandre, a melhor forma é se resolver consensualmente, que as partes cheguem a um acordo. Mas nem sempre isso é possível. E é importante que nós, advogados, estejamos prontos para atuar em qualquer dessas esferas, né? Eu gosto muito de um texto da nossa amiga Leila Queller, que chama o advogado como arquiteto de processos, né? O advogado não só deve estar preparado para atuar no judiciário, como ele deve ser um gestor de conflitos, né? Para poder chegar à melhor solução para os seus clientes, para as pessoas que ele atende. E, então, voltando à tua pergunta, né? É importante o que vocês estão fazendo aqui hoje, nós estamos fazendo, debatendo sobre esse tema que é tão caro, e é importante difundir isso cada vez mais. Eu sou presidente da Comissão de Arbitragem, como você falou, né, da OAB Paraná, e também, atualmente, sou presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Paraná. Essa Câmara é responsável por resolver conflitos
entre sócios de sociedades de advogados, contratos de associação entre advogados e contratos de associação entre advogados e sociedades de advogados. Vejam que os advogados, olhe quantos advogados tem no Paraná. Quando eles realizam um contrato de sociedade de advocacia, eles podem inserir uma cláusula compromissória, submetendo a Câmara da OAB Paraná à solução do conflito. Isso pode ser feito através da mediação ou da arbitragem junto à OAB Paraná, que tem custos muito mais baixos que outras câmaras e ainda mais que o Poder Judiciário. Então, e outra vantagem enorme da arbitragem. Em geral, ela é confidencial. As partes podem optar pela confidencialidade, então, isso não é levado a público, né? Aquele conflito, ele fica entre as partes e o mediador ou mediadora ou o árbitro ou a árbitra, né? Então, só aquelas pessoas é que vão ter conhecimento daquele conflito. Então, trata-se de uma grande vantagem também da arbitragem. Outra grande vantagem é que as partes podem escolher o árbitro ou a árbitra e o tribunal arbitral. Isso significa que você pode optar por escolher alguém que tenha muito conhecimento na matéria, diferentemente do que ocorre com o processo judicial, porque os juízes já estão previamente definidos, né, de acordo com a lei, com relação às regras de competência. Os árbitros podem ser escolhidos pelas partes, ou seja, serão escolhidas aquelas pessoas que têm conhecimento naquela matéria, ou seja, especialidade na matéria, e também que tenham a confiança das partes. As partes só vão escolher um árbitro quando elas confiarem nesse profissional. Isso também vai acontecer com a mediação, certo? Então, tem grandes vantagens e a gente tem um leque de opções aí para poder escolher. Interessante, Cristina, porque quando tu falava, eu estava pensando, é muito eficiente esses métodos, eles funcionam, parece que eles funcionam muito bem. O que falta realmente, um pouco que tu estava dizendo, é a comunicação sobre eles, né? É a difusão cultural na nossa sociedade para se desenvolver a partir deles para resolver os conflitos e não diretamente ao judiciário, né? Porque, querendo ou não, por enquanto, ainda há uma percepção, né, até reputacional, de que no judiciário se resolve tudo. Uhum. E a gente que trabalha ali, né, trabalha no dia a dia, não é verdade. Às vezes gera mais problema do que soluções, né? E o custo de transação, né, os custos secundários são muito altos, né? Então, a difusão, né, dessas alternativas, né, de resolução de conflitos e a percepção de confiança sobre elas da população é fundamental. Isso. Inclusive, é engraçado, né? O próprio Poder Judiciário, o próprio processo civil prevê, o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil prevê que o primeiro ato a ser praticado entre as partes é a participação numa audiência de conciliação e mediação. Exatamente. Portanto, o legislador está perfeitamente ciente de que essas formas de solução de conflitos são muito interessantes e devem, inclusive, ser prestigiadas e estimuladas pelos juízes, promotores, procuradores, advogados das partes, para que elas tentem, pelo menos, chegar a uma solução do conflito, né? Então, vejam que quando o réu é citado num processo judiciário, ele primeiro vai comparecer a uma audiência para tentativa de acordo. Caso não seja feito acordo, começa a fluir o prazo dele para apresentar a sua defesa. Então, o próprio processo civil já tem uma tendência de prestigiar a tentativa do consenso, a conciliação e a mediação. Dependendo do caso, são adotadas técnicas de conciliação, dependendo de mediação. Isso ocorre também no próprio juizado especial. Sempre tem uma primeira tentativa de conciliação. Então,
está sendo cada vez mais difundido. O Poder Judiciário tem ciência disso, tem adotado, prestigiado o consenso, mas é certo que precisamos levar esse conhecimento a toda a sociedade, né? O pequeno empresário precisa saber, né? Aquele microempreendedor que tem um pequeno negócio precisa saber que ele pode resolver seu conflito fora do âmbito do Poder Judiciário e vai resolver de uma forma muito mais rápida, até porque a sociedade hoje é frenética, né? Os conflitos aparecem a cada dia, a cada mês, e é preciso resolver, né? Então, como a gente diz, né, informalmente, e eu me permito dizer assim, a gente tem um leão por dia para matar. Então, é preciso resolver rápido os conflitos, mas resolver de forma adequada, de forma certeira, para que eles não voltem. Então, todo esse leque, todas essas portas, esse menu, esse cardápio é servido para a gente e a gente precisa aplicar e levar o conhecimento de todos. Isso aí, Cristina, o nosso programa está terminando. Infelizmente, Alfredo, não temos tempo para mais nada. Muito obrigado, Cristina, por estar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado, Cristina, e muito elucidativo toda essa conversa, né, Alexandre? Exatamente. E semana que vem tem mais Disrupt. Semana que vem tem mais. Cristina, muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês, Alfredo, Alexandre. Isso aí, Contem semana que comigo. vem tem mais Disrupt aonde? Na CBN e também Spotify. E também, depois aonde mais? Spotify e YouTube. É isso aí. Cristina, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. tchau. Um abraço. Tchau, valeu. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.